Mais uma vez, Jesus, ele continua dizendo para Maria, para Marta, que estava muito agitada, que a irmã dela, Maria, escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar com Jesus. Eu acho interessante que essa palavra, ela vem cair assim no momento em que eu me encontro agitado. Estou vindo das minhas férias, né? Aqui na comunidade nós falamos que são dias de descanso que nós tiramos. E eu pude ficar em casa com a minha mãe durante uns 12 dias. Depois eu fui fazer um retiro. Fiz um retiro de 8 dias em silêncio, lá em Itaici, com os jesuítas. Só que nesse período, muitas coisas me agitaram. E tem me agitado como sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês poderiam me perguntar o que é que está me agitando. O que tem me agitado são muitos e-mails que eu tenho recebido. E a questão é essa, é a eleição. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Nunca vi. Tenho 44 anos de idade, nunca vi uma eleição tão agitada. E por que está tão agitada? Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar. E ela poderá mudar para o pior, para o lado pior. Se nesse segundo turno, e eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Deixando bem claro, não votei e não vou votar. Porque eu sou a favor da vida. E sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. E o Evangelho de Jesus está dizendo que Maria escolheu a melhor parte, e Marta está agitada, e eu estou agitado. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação. Imagine a Canção Nova só tendo 1 hora de programação. E as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Podem me prender.
podem me processar e podem me matar. Nunca vou celebrar. Porque a igreja não quer. E Bento XVI também não quer. Eu estou com Bento XVI. Estou com a igreja. Para o inferno eu não quero ir. Não quero favores de ninguém. O meu favor vem do céu. A providência é a providência que me providencia. E se não providenciar, não tem problema. Se tiver de morrer de fome, eu morrerei de fome. Pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam seu tercinho, me desculpe falar a expressão tercinho, que adoram e dizem que adoram nosso Senhor Jesus Cristo e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Imagina só. Se evangélicos estão se pronunciando, até atores, atrizes estão se pronunciando, estão com medo do que pode vir no futuro. Como é que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, numa boa, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, que perca tudo. Nós só não podemos perder Jesus Cristo nessa vida. E a nação brasileira, ela tem que ser uma nação cujo Deus é o Senhor. A nação brasileira. Estão querendo tirar Deus da nossa vida. Não sei o que poderá acontecer depois de tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez nem missa das 7 eu celebre mais. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu sou sacerdote do Altíssimo. Tenho os meus pecados, eu tenho. Eu fui ordenado pela causa do Senhor e da igreja. E a nação brasileira não pode se tornar uma nação marxista, comunista, com terrorista, tendo pessoas à frente, mandando um e outro se calar. Porque se a gente se calar, as pedras vão falar. E vai ser uma vergonha, Jesus falou isso. Vai ser uma vergonha muito grande se as pedras falarem, porque os cristãos não se pronunciam. E ai daqueles que se filiaram aos partidos comunistas. Ai daqueles. Porque Deus sabe muito bem disso. Porque quem compactua com pessoas que aderem ao aborto está excomungado. Lacte sentença. A igreja não vai falar não, mas já está. Porque nós não podemos compactuar com pessoas que querem matar crianças. Matar crianças que estão no seio, na barriga de uma mãe. E aqui não importa como foi que essas crianças vieram. Elas têm o direito à vida, sim. Eu estou agitado com o segundo turno. Aqui eu peço perdão ao Dom Beni, bispo da igreja de Lorena, por estar fazendo do altar um lugar de política partidária. E ao Dom Alberto também lá no Pará. Porque o altar não é para se fazer isso. Mas se os sacerdotes não se pronunciarem, o que é que vai acontecer com a nação brasileira? Não podemos nos filiar ao partido que quer beneficiar-nos, para depois estragar com a